Tu já sentiu que alguns livros sobre tecnologia e times de engenharia parecem pintar um mundo perfeito, mas quando tu olha pro teu dia a dia é só caos e correria? Tu não tá sozinho nisso e é muito normal a gente ter esse sentimento no Brasil de daqui a pouco não se identificar em livros, literatura e artigos. Isso tem muito a ver com aspectos culturais e econômicos do Brasil e como a gente desenvolve tecnologia aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que desenvolver software no Brasil é no modo hard e como tu pode sobreviver a isso. Eu sou Felipe Adamoli, sou sócio da Tech Leads Club, que é uma comunidade para desenvolvedores que já tem mais de 1.400 membros, entre eles Tech Leads, Staff, Principal de grandes empresas do Brasil e do mundo. E antes disso eu fui sócio de uma consultoria onde eu tive a oportunidade de atender mais de 50 clientes do Brasil, desde startups bem em estágio inicial, startups em alto crescimento e também empresas mais consolidadas, listadas na bolsa. Então eu consegui ter uma compreensão muito legal desse cenário nacional em diferentes tipos de empresa. E com isso eu tive a oportunidade de perceber alguns problemas que são bem sistêmicos de como a gente constrói a tecnologia no Brasil e por que muitas vezes a gente tenta pegar essa literatura de fora e colocar na prática aqui e a coisa não funciona. Inclusive lendo livros mais de gestão de times de tecnologia, gestão de entregas e tentando aplicar nos clientes, teve um momento muito claro que eu vi que a coisa não ia funcionar quando teve um dos clientes da Nave, que era uma grande empresa, e que eles tinham uma área unificada para gestão de projetos e eles faziam desde a gestão dos projetos de software ali até a gestão da construção de novos prédios que eles tinham que fazer. Então imagina, a construção de um novo prédio demorava de 3 a 5 anos, projetos bem mais cascata ali, e eles tinham também que na mesma área fazer a gestão das entregas dos projetos de software, e eles tentavam achar uma estrutura de reporte e acompanhamento único ali. Claro, tinham algumas particularidades, ainda assim o mais flexível que se tentava ir ainda era muito engessado, pensando no ciclo de desenvolvimento de produto digital, que é muito diferente do ciclo de construção de um prédio. Com isso eu comecei a tentar buscar um pouco mais de referências nacionais, assim, realmente pessoas que constroem software no Brasil, e não que eu deixei de buscar referências, muitos livros que vêm do Vale do Silício, americanos lá, que eles trazem uma visão muito legal de inovação, mas entendendo que aquilo é um norte, para às vezes, quase aspiracional, assim, sabe? Principalmente se a gente trabalha numa empresa mais tradicional, com uma mentalidade um pouco mais lenta, assim, é legal ler esses livros para entender onde é que dá para chegar, mas tem que entender que o teu cenário cultural tá um pouco longe disso, né? Então eu comecei a buscar referências nacionais que conseguissem entender um pouco desse nosso contexto, para saber como aplicar um pouco mais no dia a dia e resolver os problemas. E aí teve um autor muito massa que eu cruzei, que é o Joca Torres, que ele tem um livro que se chama Transformação Digital e Cultura de Produto, como colocar a tecnologia no centro da estratégia da sua empresa. Então nesse livro, ele fala muito das experiências dele no mercado nacional e ele passou por empresas bem interessantes, tipo Localweb, Gympass, que são referências aqui no Brasil, Localweb um pouco mais tradicional, Gympass mais um viés de startup. Por fim, ele passou até pela Lopes, que é uma imobiliária gigante, que é listada na bolsa e tal. Também foi uma pessoa que passou por diferentes contextos, tamanhos de empresa, tipos de empresa no Brasil e se deparou com esses desafios que é construir tecnologia aqui dentro. Uma coisa muito legal que ele traz nesse livro e que é legal analisar é que ele divide os tipos de empresa em 3 tipos. Tu tem empresas tradicionais, que são empresas que até usam a tecnologia, mas que o core delas não é a entrega de um software ali. Então se tu pensar, por exemplo, numa imobiliária ali, o que ela quer garantir é que aconteça uma locação de um imóvel. Isso é feito desde muito antes do tempo da gente começar a ter tecnologia. Então, desde os primórdios do mundo, as pessoas alugam imóveis e conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a digitalizar essas jornadas. Mas tem empresas muito antigas, tradicionais, como é o caso da Lopes, que desde antes desse boom de tecnologia e digitalização, já estavam fazendo esse negócio e aí, por ser tradicional, ela enfrenta um pouco mais essa dificuldade de trazer tecnologia para o core. Um outro exemplo é o Itaú. O Itaú é um banco que sempre usou tecnologia, mas o core deles são muito mais os serviços bancários e eles passam a tentar digitalizar nos últimos anos. Outro tipo de empresa que ele traz são as empresas nascidas digitais, que elas ainda não vendem a tecnologia, não é o core exatamente do produto ou serviço que elas estão vendendo, mas que elas já nascem com uma cabeça digital. Então, um exemplo do mercado imobiliário é Loft, Quinto Andar, que por mais que seja um modelo de negócio ainda tradicional de fazer essas locações, ela já nasce com uma cabeça e uma estratégia muito mais digital. No mercado financeiro, a gente tem o Nubank, por exemplo, que inclusive é um dos grandes motivos do Itaú ter corrido para se digitalizar e ter que correr atrás da coisa. Então é uma empresa que é tradicional, é do mercado financeiro, mas que já nasce com uma cabeça digital. Então ela é tradicional, nascida digital. E por último, a gente tem empresas que são realmente digitais, que o produto é realmente o software ali. Então se olhar, por exemplo, o Gmail, não existe o Gmail sem tu ter o software ali para fazer toda a gestão do e-mail em si. A AWS também é extremamente dependente, o produto é a tecnologia que está sendo vendida ali. Então são empresas que não tem nem a opção de não botar a tecnologia no core e realmente ser discussões a partir da tecnologia,
porque o produto, o serviço que elas vendem é muita tecnologia. E por que é importante a gente saber disso no Brasil? Se tu olhar, o Brasil ele tem um histórico de ter muitas empresas que são tradicionais. Então, cara, empresas que vêm há muitos anos olhando tecnologia, muitas vezes até, pô, pensa lá atrás no Itaú. Cara, a tecnologia era os caras ali que, beleza, cada vez mais foi tendo sistemas e apoio, mas também era muitos caras da TI lá. Me vê um computador, atualiza alguma coisa pra mim ali. Então era muito aquela visão da TI de tipo, eu vou lá, entrego um ticket pros caras e os caras vão me devolver alguma coisa, seja computador, seja software aqui, mas é muito mais eu tirar ticket e a TI é uma área afastada, separada do negócio ali. Então a gente tem muitas empresas tradicionais aqui no Brasil, inclusive é onde muitos dos fundadores de startups começam a trabalhar para depois tentar, inclusive no Brasil tem surgido cada vez mais empresas tradicionais nascidas digitais. Mas ainda nessas empresas a tecnologia já está muito mais na parte do core ali. Mas ainda assim não é tanto que nem, por exemplo, nos Estados Unidos que a gente tem muita empresa realmente digital, assim. Então, pensar no Google, Salesforce e tal, que são empresas que o software é o core da coisa, assim, sabe? E quando eu comecei a perceber isso, fui tentar entender um pouco mais desse mercado, assim. Tu olha para os Estados Unidos, de onde surge muito dos benchmarks, livros e conteúdos. Tu olha para as empresas de capital aberto lá, tu vai ver empresas que têm a tecnologia como core, assim. Então, Nvidia mais em infraestrutura, Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft, são gigantes da tecnologia, empresas americanas com capital aberto. E que são empresas que têm a tecnologia muito mais no core, assim, e vão estar conseguindo puxar muito mais para esse lado. Em contrapartida, quando tu vai olhar a Bolsa de Valores brasileira, os principais setores que a gente tem aqui são bancos, que são normalmente empresas tradicionais que estão se digitalizando, e empresas mais de exploração de recursos naturais, como a Petrobras, como a Vale. Então é uma economia nacional que gira muito em torno de empresas mais tradicionais, que até usam tecnologia nos seus processos, mas não são realmente empresas digitais, muitas vezes nem nascidas digitais. E isso olhando para empresas mais tradicionais, consolidadas e tal, mas eu também fui dar uma pesquisada sobre o dinheiro para inovação, assim, pensando que muitas das coisas que vão vir, a inovação do futuro, surge do dinheiro que se tem para startups e capital de risco. E com dados do Sling Hub, se tu for olhar em 2024, enquanto no Brasil foi investido 2,52 bilhões de dólares em startups, em rodadas de investimento, nos Estados Unidos foram investidos 209 bilhões de dólares em rodadas de investimento. Então, eu acho que todo mundo já tem mais ou menos uma noção que, pô, os Estados Unidos investe muito mais em tecnologia, investe muito mais em inovação, mas é numa ordem de grandeza absurda, assim, são 100 vezes mais dinheiro para investimento em startups do que no Brasil. Então, tudo isso cria esse cenário onde nos Estados Unidos, onde é produzido muito dos frameworks, muitos dos livros, muito do conteúdo, tu tem empresas gigantes que têm uma base tecnológica muito mais forte e um cenário muito mais propenso à inovação. Então. E para aterrissar num exemplo muito real que o Joca dá no próprio livro dele, ele fala da Gympass, que é uma empresa brasileira, nasceu como uma startup e que a ideia dela é para ser uma empresa tradicional, nascida digital. O que ela resolvia muito no início ali era acesso à academia, esses benefícios de tu conseguir de forma flexível acessar a academia. Então é uma entrega tradicional, física ali, que usa a tecnologia para acelerar. E ele falou que quando ele entrou lá na Gympass, o time já era gigante, assim, tinha 800 pessoas na Gympass como um todo, mas o time de tecnologia tinha 30 pessoas só. E ele falou que um dos motivos disso é que os founders vieram de empresas mais tradicionais e por mais que eles quisessem disruptar o mercado, eles não tinham um conhecimento digital tão grande. Então toda vez que surgia um problema, eles muitas vezes acabavam não resolvendo com tecnologia. Então eles contratavam alguém de suporte do cliente, pedia para o time de tecnologia suportar uma planilha e resolviam com suporte ao cliente, não com melhorias de produto e tecnologia. Então tu vê que até dentro do Brasil uma empresa que nasce já com uma vibe mais tradicional, nascida digital, por essa baixa maturidade digital média dentro do Brasil, acaba que é muito fácil ela ir por um caminho mais tradicional e não conseguir investir tanto em produto, inovação e desenvolvimento de tecnologia. Então todos esses ingredientes levam a um cenário nacional que ele é complexo e a gente precisa saber disso para não se frustrar. Não tô dizendo que, não tem como construir tecnologia no Brasil e tal. Cara, a gente constrói muita coisa boa, principalmente no mercado financeiro, assim, a gente é referência de tecnologia a nível mundial. Tem muita coisa legal sendo construída, só a gente não pode romantizar um pouco a coisa e tentar importar frameworks dos Estados Unidos e aplicar aqui e achar que vai ser tão fácil quanto, assim, sabe? A gente tem um trabalho muito grande como pessoas de tecnologia dentro do Brasil de ajudar a transformar essa mentalidade e de elevar a maturidade digital das empresas que a gente passa, sabe? É mais do que somente produzir software, mas conduzir essas pequenas transformações dentro das empresas que a gente tá. E claro que no Brasil tem empresas muito referência, assim, tu vai pegar empresa que tem muitos desenvolvedores brasileiros que são referência, que nem Nubank,
iFood, Mercado Livre tem um time no Brasil muito grande também, que são referências digitais, e nessas empresas talvez tu tenha um trabalho de transformação cultural um pouco menor, mas a grande maioria do mercado vem de uma mentalidade mais tradicional, e para poder implementar as coisas tu vai ter que entender isso e ganhar teu espaço pouco a pouco, assim. Mas é importante entender que esse é o nosso cenário. A gente tem muitas empresas grandes que vêm de uma mentalidade tradicional e não passaram por uma boa digitalização ainda. A gente tem muito menos acesso a capital de risco, então mesmo quando as empresas levantam rodadas de investimento, são rodadas menores e com dinheiro muito contado ali e com menos margem para erro. Mesmo em startups, muitos dos fundadores vieram dessas empresas tradicionais, que nem é o caso do Gympass, ou às vezes até não vieram, mas quando eles vão seniorizar o time ali em rodadas tipo Série A, Série B, eles acabam trazendo lideranças de empresas tradicionais que podem trazer um pouco dessa mentalidade mais tradicional. E todos esses elementos criam um ambiente que é mais difícil da gente tentar implementar qualquer coisa que vem de fora by the book. Assim, a gente tem que entender muito o contexto da nossa empresa e partir dele. E eu também recomendo ler autores nacionais, que nem o Joca lá, que ele entende muito o contexto do Brasil e pode dar uma noção mais contextualizada para esse nosso cenário nacional. Então, beleza, tu entendeu um pouco dessas dificuldades do Brasil e por que às vezes é difícil construir software aqui, por que a gente joga no modo hard. O que tu pode fazer com esses dados, então? A ideia aqui não é te desmotivar, mas sim te ajudar a pensar os próximos passos da carreira e entender por que às vezes é tão difícil construir tecnologia no contexto que tu tá. A primeira coisa é parar e entender em qual tipo de empresa tu tá hoje, se é uma empresa mais tradicional, se é tradicional na ser digital, se ela realmente é digital, e também entender esse nível de maturidade digital dela. Porque, por exemplo, o Gympass ali era uma empresa nascida digital que tinha uma maturidade digital baixa. Então, é muito mais fácil ter um trabalho efetivo de engenharia em empresas que são digitais ou nascidas digitais com uma maturidade alta. Mas se tu não tiver numa empresa dessas, não é que seja impossível de fazer um trabalho bom, efetivo e que funcione bem, mas tu vai ter que entender que parte do teu trabalho é também transformação cultural e passar, ajudar as pessoas a entender como entregar a tecnologia de uma forma efetiva. Não dá para assumir que todo mundo sabe trabalhar com tecnologia e produto. Outra coisa é entender muito bem o perfil das lideranças da tua unidade de negócio. Então, entende-se, cara, que são pessoas que vieram de empresas mais digitais ou empresas mais tradicionais para te entender um pouco para onde o negócio vai ir, assim. E por fim, sempre que tu estiver sentindo a coisa meio difícil, tenta procurar essas lideranças que já têm mais maturidade digital, sabe? Que passaram por empresas que já tinham uma cultura mais legal de engenharia, que já trabalharam com produtos digitais nessas empresas que sabem fazer bons produtos. Normalmente é a pessoa que vai te apoiar, que vai te entender o que tu está tentando propor e vai conseguir facilitar teu caminho. Busca apoio de lideranças para te ajudar a ter uma estrutura de entrega melhor, que isso com certeza facilita a tua vida. E acho que a última coisa é saber escolher muito bem as batalhas e as propostas que tu vai fazer. Não adianta ler um livro, um conteúdo lá de fora e tentar implementar by the book ou implementar um monte de coisa ao mesmo tempo se tu não tem o apoio da liderança, apoio do time e tal. Então entende, se tu tá num contexto mais tradicional, a coisa vai ser um pouco mais lenta e vai ter que ser muito pensada. Então escolhe muito bem as batalhas, as propostas que tu vai ter de mudança, porque é provável que elas sejam um pouco mais difíceis de implementar. E se tudo isso fez sentido pra ti, mas tu não sabe muito bem como começar e também gostaria de ter mais pessoas para trocar ideia sobre isso, eu te recomendo entrar lá na Tech Leads Club. Lá a gente tem muita gente, tanto de empresas mais digitais, empresas mais tradicionais, e a gente troca muita ideia lá sobre como construir essa cultura de engenharia efetiva. Então, os fóruns, as pessoas se ajudam muito sobre isso, mas também a gente tem muito conteúdo lá, tem aulas, tem cursos, tem lives gravadas e lives também ao vivo para tirar dúvida, onde a gente fala sobre esses desafios de construir software no Brasil e ajuda as pessoas a construir ambientes mais efetivos. Para fechar, eu queria ouvir um pouco da tua opinião. Deixa aqui nos comentários se tu já tinha parado para pensar nesses desafios de construir tecnologia no Brasil e também se teve algo que eu deixei de fora e tu acha que também é um complicador daqui. E também coisas positivas que tu vê do Brasil, por exemplo, a gente é muito criativo no geral e lida bem com essa incerteza, então também deixa aqui coisas que tu vê que são vantagens, de certa forma, de construir tecnologia no Brasil. Se tu gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de te inscrever aqui no canal e também me acompanha lá pelo LinkedIn, pelo Instagram, que eu tenho produzido bastante conteúdo por lá também. Muito obrigado, valeu e até a próxima.